Olá, pessoal, já estamos de volta, intervalo tá lá, 30 segundos, 1 minuto de intervalo, já estamos de volta. Estamos agora aqui com o Fred. Boa tarde, Fred, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como é que estamos? Tudo bem? Então, a gente vai comentar aqui hoje sobre modelos de negócio na GD, né, Fred? Vai trazer algumas novidades, algumas informações aí, eu estava, inclusive, estudando agora, ele falou. Então, informação que tinha aí, pessoal. Eu vou deixar você vai se apresentar, para Tá quem ainda bom? não conhece o mercado, né? E aí, qualquer coisa, só você me chamar por aqui. Boa. Então tá, pessoal. Boa tarde a todos, bem-vindos aqui. Rômulo, obrigado pelo convite. É sempre um A gente agradece. prazer. Às vezes a gente fica muito na parte profissional e uma boa parte desses eventos, assim, a gente poder conversar um pouco mais informal, assim, sobre o que está acontecendo no mercado. Eu preparei um material hoje para falar um pouco do que eu entendo aí de modelos de negócios em energia solar, apesar de eu ter comentado sobre GD. É importante falar um pouco sobre o Mercado Livre também, tá? Para mim tem sido a grande bola da vez, é o grande mercado hoje que se abre no Brasil. Vou falar um pouco sobre isso, vamos falar de números e bora lá. Não vou Show. Antes também vou me apresentar, Frederico Bosquin, eu sou aqui de Porto Alegre, advogado, tenho uma formação em engenharia, economia e também administração. Trabalho com energia já há 15 anos, um pouco mais já que isso. Venho da geração centralizada, então parques eólicos e fazendas de grande porte, CGH, PCH, madeira, esterco, aterro sanitário, tudo que dá para gerar 1 kW aí tem alguma coisa jurídica para fazer. Espero poder ajudar vocês. Perguntas, então, vamos mandando, vamos tentar ver como é que a gente faz usinas solares aqui, tá, gente? Vamos lá, deixa eu espelhar minha tela. Aqui. Estão vendo aí, pessoal? Fechou. Então, deixa eu botar em modo apresentação. Modelos de negócio de energia solar, patrocínio, Pietatec, a BGD, Sind Energia RS. E aí, estamos com o Frederico Bosquin. Me chamem de Fred, por favor, tá, gente? É como todo mundo me conhece. Pessoal, hoje, semana passada, saiu o PDA 2030, tá? É um documento importante para a gente sempre ter claro aí o que está acontecendo no Brasil e a gente poder saber em que mercado a gente está trabalhando, tá? Eu fiz uma separação aqui dos dois numerozinhos mais interessantes para nós, que diz respeito principalmente à questão da geração distribuída e da energia solar. A novidade do PDE do 29 para o 30 é que eles separaram a geração distribuída, tá? Isso não estava no 29. Por quê? Se vocês conseguirem dar uma olhada aqui, é obviamente o maior ganho de instalação, de capacidade instalada no Brasil nos próximos 10 anos vai ser geração distribuída. Então, assim, qualquer pessoa que me pergunta se trabalhar no mercado de energia solar é alguma coisa rentável, ou é alguma coisa promissora, ou é alguma coisa que vai, enfim, ser viável, é só mostrar a figura que eu acho que não precisa nem eu ficar tagarelando aqui, tá? Do outro lado está ali na marquinha amarelo a energia solar propriamente dito. Isso aqui vai considerar mercado livre, geração centralizada e basicamente são usinas de grande porte, tá? Então são 20 de um lado e 5 do outro, tá? É bastante coisa, gente, para quem não tem uma ideia, número nisso, tá? Isso muito provavelmente supera a casa dos 50 bilhões de reais, tá? Então é bastante dinheiro. Talvez até 60 ou 70 bilhões de reais. Então vocês conseguem ver que do lado da hidrelétrica ou de outras fontes que sempre foram majoritárias no Brasil, não é uma questão de escolha ou não é uma questão de imposição da fonte solar, é porque simplesmente não existe outra coisa para fazer. Ou vai se instalar energia solar ou vai se instalar energia solar. A gente não tem outra escolha a não ser isso. Gás natural tinha uma tendência de aumento muito maior, mas obviamente a complexidade do processo de montagem de uma termoelétrica a gás para tirar o gás do pré-sal e fazer ele queimar dentro de uma turbina é muito mais complicado do que, obviamente, tu instalar uma placa solar. A energia eólica segue ali de mão dada com a solar e vão fazer a duplinha das instalações nos próximos 10, 9, 10 anos, tá, gente? Então, considerando o número da geração distribuída, isso está lá dentro do PDA 2030 de novo, tá?
Vocês conseguem perceber que a gente está olhando aqui esse númerozinho de 2020 aqui, batemos um belo trabalho de vocês todos aí, chegamos quase a 5 GB, a gente está em 4. Só que, se vocês analisarem para o lado direito, o númerozinho indica 20 GB. De novo, é muito trabalho para ser feito. Então, assim, quem fala que a energia solar vai morrer não está exatamente conectado com a realidade. Quem fala que vai morrer a GD não está exatamente fazendo uma leitura correta de mercado. Tá? Eu sugiro a vocês aqui muita capacitação, muita concentração nos seus mercados e muito trabalho aqui ainda pela frente, porque é muita coisa que vai precisar ser instalada ainda, tá? E o Brasil precisa dessa energia. E como eu disse antes, não é uma questão de escolha, a gente não tem mais onde escolher energia para onde vir, tá? Então, a sugestão que eu dou é uma manutenção sempre atualizada do conhecimento e agora é hora de acelerar, tá, gente? Para a gente não ficar, então, aqui dentro só dos números, eu vou trazer o slide talvez o mais chato aqui da minha apresentação, mas ele é importante para a gente poder começar a entender alguns conceitos complexos do setor elétrico. Por quê? Esses 20 gigas que estão dados aqui, a complexidade da instalação desses 20 gigas, obviamente, não é a mesma do começo do mercado, tá, gente? Isso aqui necessariamente vai implicar um novo formato de trabalho e um entendimento bem maior do que é o setor elétrico brasileiro. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem, então, um mercado competitivo, tá, gente? Ele é dado normalmente aqui, tá, na geração ou na comercialização, tá? Então, é aqui que a gente trabalha o quilowatt-hora. Como eu coloco em preto aqui, isso aí é a energia produto que circula no setor elétrico brasileiro, tá, gente? Então, no quilowatt-hora eu tenho uma competição para ver quem fornece o quilowatt-hora mais barato, seja no mercado cativo ou seja no mercado regulado. Aqui em cima eu coloco o princípio que norteia isso, a produção e consumo de energia de maneira sustentável. Como a gente fala de um produto energia no mercado competitivo, a gente tem que necessariamente trabalhar com esse quilowatt-hora dentro de contratos de compra e venda de energia. Tá? Seja ele aqui no contrato de compra de energia no ambiente regulado ou contrato de compra de energia no ambiente livre. Isso aqui vai ser alguma coisa comum na vida de vocês quando vocês começarem a trabalhar com energia no mercado livre, tá? Energia solar no mercado livre. Por que é importante entender essa separação dessas duas coisas? O que é o produto quilowatt-hora do que é o serviço energia que é dado pelo mercado monopolista? Ou seja, existe uma parte do setor elétrico que é remunerado através de um serviço que presta para a rede ou para o sistema interligado como um todo. Ele normalmente é mensurado em quilowatt, em potência. O princípio basilar dele é o livre acesso às redes, ou seja, atendendo critérios técnicos, eu sou livre para acessar o sistema elétrico. A concessionária não pode me negar isso. Por que eu falo desse princípio? Porque é importante ter claro ele na cabeça para poder saber como a energia solar vai entrar dentro desse mercado aqui. Remunerando o agente necessário, que é o mercado monopolista, através dos contratos de acesso e uso de rede, contrato de conexão na transmissão, contrato de uso do sistema de distribuição, contrato de conexão em transmissão e contrato de uso do sistema de transmissão. Quem já está no mercado já mais ou menos sabe o que funciona essa sopa de letras aqui, tá, gente? Mas é só para a gente ter claro na cabeça que a energia solar, de uma forma ou de outra, ela vai participar da nossa vida, seja no mercado livre, seja no mercado regulado, tá, gente? Passado essa lenga-lenga, eu vou passar nesse slide aqui que saiu da ordem. Como é que funciona essa dinâmica dos mercados de energia elétrica, tá? Na borda vermelha maior aqui por fora, a gente tem o consumidor cativo de baixa tensão, tá? Esse sujeito, ele tem uma única conta de energia, onde os 3 segmentos de energia são remunerados dentro de uma mesma conta, é chamada monômia, mono de um, eu imagino que todo mundo deve ter isso claro na cabeça. Então, aquela faturazinha lá dele de real por quilowatt, ela engloba as 3 atividades. O grupo A
por consequência, divide isso em duas, obviamente, componentes. B2, imagino que também vocês consigam ter isso claro na cabeça, que é o sujeito atendido em alta tensão ou média tensão. Então, ele paga um serviço, transmissão e distribuição, compra de forma cativa a sua geração da concessionária, mas, de uma certa forma, ele é cativo de um mesmo boleto de energia elétrica de uma mesma empresa. Tá? Esse cara aqui, ele vai fazer o consumo de energia solar na forma de geração distribuída. Mas não vai fazer o consumo, ele vai fazer a sua, talvez, autogeração de autoconsumo de energia, e o excedente lá ele vai trocar com a rede, como a gente já bem sabe disso. Tá? No caso embaixo aqui, que eu fiz a separação do consumidor livre, tá, gente? Como eu sou livre para comprar energia de quem eu quiser, eu então vou ter duas contas de energia elétrica. Eu vou pagar uma conta de energia elétrica para a minha concessionária monopolista, para o meu mercado monopolista, que é o meu mercado ainda cativo, que é o de transmissão e distribuição, porque eu não posso escolher o fio e eu não posso escolher a rede, eu tenho que usar fisicamente a que me é disponível, mas o quilowatt-hora que eu compro, ele pode ser comprado de qualquer um. E aqui, no caso, eu posso inclusive gerar minha própria energia através de uma alocação da minha energia dessa geração aqui, ela pode simplesmente pular e cair no colo do meu consumidor através de uma instalação de energia solar no telhado de um consumidor de Mercado Livre. Tá? Eu vou falar isso mais adiante também para a gente poder entender aonde é que funciona toda essa lógica. Seja no telhado ou seja remoto no Mercado Livre, a gente nunca vai fugir da figura desse sujeito aqui, o comercializador. Ele faz, às vezes, da distribuidora de energia. Ou seja, ele é o sujeito que precifica o meu real por quilowatt-hora no mercado. E é ele que me dá essa representação lá dentro da CCE, para que eu possa gerar minha própria energia no Mercado Livre. Eu não vou fazer essa compensação. E a distribuidora sequer é obrigada a aceitar essa energia, tá? Ela não compra essa energia de mim. Se eu quiser jogar essa energia pura e simplesmente na rede, eu vou receber uma liquidação de diferença, tá, gente? Que é um procedimento de apuração de energia no Mercado Livre. Voltando ao modelo fora da lógica, então, tentei fazer muito rapidamente aqui uma separação do que é o consumidor cativo e o que é o consumidor livre. E de que forma eles se apropriam da energia solar. O consumidor cativo, ele é um consumidor de energia que, por acaso, gera sua energia, gera um crédito e compensa ele. Tá? O autoprodutor aqui no Mercado Livre, quando ele gera a sua própria energia, ele deixa de ser, ele ainda é um consumidor livre, mas ele deixa de ser puramente um consumidor e passa a ser um autoprodutor de energia. Essa é uma figura que tem regulamento dentro da ANEEL, e essa interação da autoprodução de energia dele é feita através da comercializadora dele. Fechou? Dito isso, vamos lá voltar então nesse slide aqui para a gente entender como é que funcionam algumas das modalidades de geração distribuída para ver em percentual e como é que isso funciona e por que isso é feito dessa forma, tá, gente? O número de geração na própria unidade consumidora é de 85%. Por quê? Porque esse é o primeiro mercado residencial que foi dominado no Brasil e ele representa 70% da potência instalada aqui, 78% da potência instalada no Brasil. Obviamente, esse modelo de negócio de venda de sistema em telhado residencial ou telhado de pequeno porte, ele já encontra, de uma certa forma, um exaurimento aí, tá? Por quê? Porque o pessoal hoje olha para mercados maiores e telhados maiores, tá? Então, necessariamente vai ter que começar a entender como é que funciona o Mercado Livre, por exemplo, tá? Ou agrupamentos de cargas, que eu vou falar aí um pouco mais para frente. Então, assim, gerando na própria carga, a gente vai ter, então, 85% aqui do mercado de energia fotovoltaica, mas o dado que também interessa para a gente é o autoconsumo remoto. Ou seja, são aquelas usinas de um mesmo proprietário que atendem mais de uma unidade que são feitas de forma remota, tá? Essa é uma figura bastante controversa que eu particularmente já chamo o item de baixo, que é a geração compartilhada, consórcio cooperativo, que é sempre remoto,
Tá? Então, na medida em que eu faço a geração compartilhada e ela sempre é remota, muita gente pergunta por que o número de geração compartilhada no mercado, Fred, é tão baixo. Tá? Isso é pura e simplesmente uma questão de lógica e ICMS, tá, gente? A geração compartilhada, na medida em que ela reúne consumidores de consórcio cooperativa, tá? O grande interessante para esse consumidor é, obviamente, que ele esteja no grupo B3, tá? Ou residencial B1, B2 ou B3. Se esse sujeito ele paga uma disponibilidade no consumo dele, na medida em que ele for transportado para dentro de uma usina remota, que provavelmente vai pagar uma demanda contratada lá no seu ramal de geração, tu não vai conseguir reduzir o custo de energia dele, porque na verdade tu não está reduzindo, tu está aumentando o custo de energia dele pela demanda contratada. Então, ou tu banca essa demanda contratada e banca o desconto da energia para ele, ou esse negócio não vai ficar em pé. Sendo certo que, como eu vou falar no próximo slide, geração compartilhada e EMUC não tem desconto de ICMS. Então, o modelo de negócio de geração compartilhada e EMUCs, ele está aí, o número já indica que ele tem muito pouca viabilidade econômica. Então, o foco de vocês tem que ser sempre geração na própria unidade consumidora, seja ele no mercado livre, seja ele no mercado cativo, seja ele na indústria, seja comércio. Esse é o grande mercado que tem que ser atacado, tá? Esse é o fenômeno que já aconteceu em praticamente todos os demais mercados, tá? A gente chama isso de roof hunter, ou seja, quem tem telhado vai receber uma placa solar. Por quê? Porque é o mercado que nos interessa, é o mercado que traz mais segurança jurídica e é o mercado mais simples de se tratar. O Brasil é um dos poucos países que tem uma modalidade de geração compartilhada remota, tá? A maioria dos países não gosta dessa geração remota compartilhada na geração distribuída. Isso é relativamente comum em mercados liberados, e daí tu faz isso através de mercado livre de energia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu acho que pode me falar. Eu não estou vendo o chat aqui porque eu estou só vendo a minha apresentação, então alguém me grita aí no microfone. Então, assim, gente, fora o estado de Minas Gerais, que tem uma isenção de ICMS integral aqui sobre a rubrica do ICMS, é muito difícil considerar a viabilidade nesses formatos aí, consórcio, cooperativo e condomínio, tá? Mesmo que seja uma opção tentadora e regulatoriamente viável, como é dado aqui, é relativamente desafiador fazer um fluxo de caixa desses parar em pé, tá, gente? O segredo dessa inviabilidade, ela tá dada muito aqui, tá? Então, a geração compartilhada, ela é sempre remota, tá? Isso tá dito lá no regulamento da 482. Então, tu não tem geração remota em telhado de um dos consorciados, de um dos cooperativados. Tu necessariamente tem que fazer isso remoto. Ou seja, 100% da energia vai passar pela tributação do governo. O que isso quer dizer, gente? Que na medida em que o titular da usina da geração compartilhada, no caso do consórcio, é a líder do consórcio, no caso da cooperativa, é a própria cooperativa, se a titularidade da usina é diferente das unidades receptoras dos créditos, porque eles são membros da cooperativa, mas quem é titular da unidade consumidora lá é o consórcio ou a cooperativa. Tu tem titularidade diferente. Então, tu não consegue fazer a apropriação integral de ICMS em TE e TUSD, tá? Ou seja, no formato consórcio cooperativa, para ficar na geração compartilhada, o teu consumidor vai receber somente o abatimento em real por quilowatt-hora lá, do quilowatt-hora que ele recebeu injetado na conta dele. Vai ser feita a apuração de ICMS integralmente sobre o consumo feito e depois vai ser abatido esse consumo. Então, grosso modo, tu continua recebendo um boleto para pagar ICMS, puro e simples, cheio, mais iluminação pública, mais a disponibilidade. Parece meio bizarro, mas é mais uma das bizarrices brasileiras aqui. Os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, eles têm uma peculiaridade, que é, eles são absolutamente sempre dentro da carga, mas eles são considerados remotos. Por quê? Porque ele é feito dentro da carga, ligado no relógio da unidade condominial. Tá? Então, ligado na unidade condominial, isso vai para a rede, volta e é ligado, então, o crédito no medidor de cada um dos condôminos. Tá? Também é um modelo que encontra muito desafio aqui para ser viabilizado por duas razões. Se eu tenho um prédio, obviamente o telhado do meu prédio não comporta placa o suficiente para abater apartamentos. Então, no máximo que se faz são as unidades comuns, as áreas comuns.
então não precisa fazer empreendimento de múltipla unidade consumidora. Faz uma geração própria na carga, já que o único titular do poste vai ser o condomínio. Então seria basicamente um autoconsumo com geração na carga. Se for feito um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, no caso de um condomínio de casas, não faz sentido fazer uma unidade consumidora dentro do condomínio para mandar para o relógio e volta na casa. Tu faz um telhado da tua própria casa. Isso é óbvio. Então, não por acaso os EMUCs têm mais ainda baixa incidência do que a geração compartilhada. De novo, mesmo problema, por conta do pagamento do próprio ICMS, TE, TUSD e PIS/COFINS. Isso aqui representa, grosso modo, em qualquer conta de luz aí, cheio, 30%, considerando essas duas rubricas aí de ICMS, PIS e COFINS. Então, sempre que se fizer um modelo de negócio para qualquer tipo de geração, o foco tem que ser muito fortemente dado aqui no autoconsumo, tá? Ou seja, é uma usina, um cliente. Preferível, então, se são 2 clientes, faz 2 usinas, não consorcia para fazer uma usina só. Então, separa as usinas e faz 2 clientes. Não vou entrar aqui no mérito da questão do fracionamento de usinas, tá? Mas vamos focar, então, em autoconsumo, que é basicamente o mesmo titular. Seja ali um sujeito que tem um sítio e quer colocar lá no sítio uma usina para atender as suas 3 casas, por exemplo, se ele for um sujeito rico. Ou uma empresa aí considerada matriz e filial, considerando seu CNPJ raiz 001 e depois a sequência 002, 3, que caracteriza filial, tá? Pode ser local com geração na carga, onde obviamente vai se ter um aproveitamento muito melhor dos projetos na medida em que tu tem uma natural simultaneidade inerente à geração na carga, tá? Por que isso é sempre muito mais interessante de se buscar e insistir na geração na carga com o teu cliente? Porque, obviamente, a simultaneidade a gente fala de medição líquida, né? Então, a medição líquida ela evita que exista base de incidência de tributação e, no caso do mercado livre, para um efeito de geração na carga, toda a incidência de encargo setorial, tá? E também aqui a geração na carga, tá? Para separar o que é a viabilidade de geração na carga e viabilidade de geração remota, a geração remota, grosso modo, ela pode ser comparada com a compra de energia, tá? Então, já que eu vou ter uma usina remota própria ou alugada ou de qualquer outro formato aí, eu tenho que sempre comparar essa geração remota com a compra de energia, seja da concessionária, no caso do cativo, seja da minha comercializadora para efeito de comparação da TE, claro que considerando os outros contratos acessórios ao Mercado Livre. No caso da geração na carga, a gente vai ter que considerar sempre o conceito de energia evitada. Então, toda a redução de carga feita através da geração solar, ela tem precificação completamente diferente, ou não é completamente diferente, ela tem uma precificação bastante diferente da energia comprada. Porque a energia evitada, obviamente, ela consegue contar com alguns savings aqui, que eu chamo de os savings associados aqui no cálculo de viabilidade da usina. Quanto menos energia eu compro, obviamente, menor é a tributação que eu vou ter que incidir sobre ela. Menor vai ser a TUSD volumétrica. Menor vai ser a incidência, inclusive, de alguns encargos. E tudo que for percentual em cima da energia vai, obviamente, sofrer a redução, porque já que a incidência é percentual, a energia evitada ela tem um efeito diferente entre consumidores. Por exemplo, consumidores, por exemplo, que fazem uso de locação de usinas, no caso da energia evitada, ele vai, obviamente, lançar a locação da usina como uma despesa operacional dele. Se ele fez um financiamento para comprar a usina, ele lança na despesa financeira dele. O que ele está fazendo com isso? Ele está trocando todo o custo de energia dele, que inclui tributação, encargos e, eventualmente, a própria energia, por uma despesa que pode ser apropriada dentro do resultado financeiro dele. Se ele estiver na indústria, quem está na indústria sabe que ICMS sempre é creditado na energia dentro do processo industrial. Mas na medida em que eu tenho uma energia evitada e que eu faço pela energia evitada também uma alocação de uma usina,
eu vou conseguir agrupar ou agregar a minha economia de compra de energia, por exemplo, algumas opções contábeis e tributárias aqui de melhora do meu DRE. Tá? Eu vou poder trocar crédito de PIS e COFINS e vou poder trocar crédito de ICMS por efetivamente quilowatt-hora, que é investimento em CAPEX de usina. Tá? Isso é o que normalmente traz e é o segredo da rentabilidade maior nos modelos de ou locação em telhado de terceiro, ou venda a prazo para colocação em telhado de terceiro, ou venda com reserva de domínio em telhado de terceiro, ou eventualmente até uma opção bancária de leasing operacional de sistema fotovoltaico. Isso também tem uma sigla no mercado chamada BOT, que é o Build, Operate and Transfer, ou seja, eu construo, opero e ao final eu te transfiro o ativo. Tá? A geração remota, gente, ela conta sim sempre com uma particularidade, ainda mais hoje no mercado, onde a geração distribuída sofre um ataque aí por conta da intenção de, abre aspas aqui, taxação do sol, que é errado, porque é tarifação de sol, porque é tarifa de uso de sistema de distribuição. Então, a questão do pagamento da tarifa do uso do fio traz uma certa ou grande preocupação a respeito da viabilidade do negócio. Na medida em que eu não consigo precificar o risco do uso da rede, é preferível, nesse momento, a opção em qualquer modelagem negocial, a disponibilização ou a venda de sistemas para uso em carga, tá, gente? Também porque, de novo, geração remota, o pessoal gosta muito de fazer consórcio cooperativo, mas é como eu já falei, tu tem muita dificuldade de viabilização desses dois modelos, tá, gente? Dúvidas, perguntas, eu acho que a gente pode fazer tudo lá para o final, tá? Depois eu fiz um arrazoadinho aqui no lado, se vocês quiserem eu deixo a apresentação aí para vocês. De novo, esse aqui já foi. Falando um pouco de Mercado Livre também, porque eu não sei se eu tenho muito tempo aqui ainda, gente. Por que eu estou falando sobre Mercado Livre aqui, apesar de vocês devem estar me perguntando que eu falei que falaria de GD? Porque é óbvio que aqui vai ter um sombreamento muito grande de mercados no futuro próximo, eu já vou falar sobre isso também, tá? É bastante visível aí a migração dos consumidores para Mercado Livre de energia. Por quê? Porque a pura e simples migração para o Mercado Livre já lhe garante uma boa redução só na TE de energia. Tá? Então, fazendo a migração para o Mercado Livre com telhado, faz uma autoprodução ali. Se for comercial, é tranquilamente que se captura mais de 20% de valor de retorno no investimento, pela soma de algumas coisas, tá? Que eu também vou falar adiante. Crescimento de 22% em 2020, uma média recorde de adesões ao Mercado Livre. Por quê? Porque está todo mundo buscando redução de custo de energia. Então, já que o governo não ajuda, vamos partir para o Mercado Livre de energia. Basicamente, 150 novas migrações todos os meses e o ramo de serviços foi o que mais aderiu. Vamos lá, o ramo de serviços, a gente sabe que ele está sempre no limítrofe ali do B3 para o A4, é o sujeito do atacadão, do atacarejo, do centro de distribuição, e esse cara é o sujeito que a gente quer vender placa solar. Então, se ele migrou para o Mercado Livre, a gente vai atrás dele no Mercado Livre, tá entendendo? É isso que vocês precisam entender. Independe do mercado onde ele está, a gente vai vender sistemas fotovoltaicos para ele. Ele não vai voltar para o mercado cativo. Então, muita gente me pergunta, Fred, eu vou fazer o cara voltar para o mercado cativo para poder instalar GDP. Esquece isso. Se ele migrou para o Mercado Livre, ele nunca mais vai voltar para o mercado cativo. Pode acreditar em mim, não vai ser tu que vai convencer ele. Ele vai continuar no Mercado Livre. E a gente vai vender o sistema fotovoltaico para ele no Mercado Livre também. Tá? Aqui embaixo eu coloquei uma linha de progressão aqui das aberturas de Mercado Livre. A gente já está aqui no 1.5 de demanda contratada, vai cair mais ainda isso, tá? Já tem previsão. Eu vou pular para o outro slide aqui que fala do PL 232, tá? Tem muita gente que está falando do PL da geração distribuída e eu entendo aí a aflição de todo mundo, mas veja, o PL que a gente precisa ter mais atenção e talvez ele seja muito mais importante que o PL da GD para quem quer trabalhar com projetos de mais grande porte, é o nosso querido PL 232, aí, a abertura de mercado, que trata da portabilidade da conta de luz. Tá? Ele dispõe seu modelo comercial, blá, 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 esse tipo de coisa, depois vocês leem.
Após 42 meses da entrada em vigor desse parágrafo, os requisitos de carga exigidos no parágrafo 15, que fala lá do 2,5 kV, 2,5 kV, isso daí já vai ser aberto para que todos os consumidores contratem livremente sua compra de energia, poderão ser alcançados pelo conjunto de consumidores, independente do nível de tensão, reunidos em comunhão de fato ou de direito. Ou seja, vai começar a grande festa do Mercado Livre na baixa tensão, que é aqui que a gente vai começar a brincar com os consumidores. Aí aqui, de novo, ele repete um conceito bem conhecido aí para quem trabalha no mercado, que é a comunhão de fato, ou seja, a reunião física de unidades consumidoras, tá? E o parágrafo 2º fala da comunhão de interesses de direito, ou seja, associação de pessoas físicas e jurídicas, inclusive na forma de cooperativa, que daí o pessoal vai poder fazer a festa da baixa tensão, tá? Ou pela representação do mesmo varejista. Então, veja, quem é um pouco mais atento já conseguiu aí ficar de orelha em pé, porque sabe que aqui está o dinheiro, tá, gente? Então, basicamente é a abertura, não digo total e free para todo mundo, mas é uma grande fronteira aí de venda de sistema fotovoltaico para quem quer capturar lá todo aquele número de gigawatt que a gente vai instalar, tá? Falando sobre esse cara também, que é uma figura um pouco nova, eu resolvi acrescentar esse slide aqui de última hora para falar para vocês, porque eu acho que é, de repente, um dos tópicos que vai chamar um pouco de atenção de vocês, que é o autoprodutor de energia. Se eu estou no Mercado Livre, a mim é autorizado a fazer a minha própria geração de energia através da figura do autoprodutor de energia elétrica, que é a pessoa física ou jurídica, ou empresas reunidas em consórcio que recebem concessão ou autorização para produzir energia elétrica ao seu uso exclusivo. Tá? Então, se eu tenho uma usina até 5 MB, eu sou autorizado. Se eu tenho uma usina acima de 5 MB, eu tenho uma outorga de concessão, tá? De produzir energia elétrica. Tá, Fred, mas o que isso quer dizer na prática? Se eu sou um consumidor de Mercado Livre, e 80% das indústrias do Brasil estão no Mercado Livre, o que mais tem na indústria é telhado. Esse sujeito está apto a receber um sistema fotovoltaico lá no telhado dele. Tá? Esse procedimento se chama alocação de geração própria, o famoso AGP no mercado, que tem a finalidade de demonstrar como é que é feita a declaração dessas cargas perante a CCE e como é que eu vou modelar o meu ativo para que esse ativo faça o atendimento destas cargas, tá? Então, imaginando a ideia de que eu tenho lá uma rede de supermercados, todos eles no Mercado Livre, todo mundo no grupo A4, eu tenho 12 lojas, eu vou montar 8 usinas em 8 telhados e vou fazer AGP para atender as 12 lojas, através de uma alocação da geração para o atendimento dessas cargas, tá? Isso não tem limite de território, isso é feito dentro do Brasil inteiro, obviamente com a limitação do submercado. Então, o interessante é gerar num submercado para ficar atendendo esse próprio submercado. Esse é o caso específico do submercado Nordeste, tá? Que tem um preço de energia um pouco diferente dos outros. Então, normalmente, AGPs ou APS funcionam muito bem rodando dentro do próprio submercado Nordeste, tá? Sul e Sudeste tem os preços muito colados, então dá para fazer a GP reunindo todo esse pessoal aí. Esse processo de modelagem do ativo ele não é exatamente alguma coisa simples de fazer, tá? Mas também não é botar um robô em Marte, tá, gente? Isso aqui é alguma coisa relativamente complexa, mas tem lá a sua ciência por trás. A gente só vai precisar entender como é que funciona o perfil de carga e o perfil de geração do ativo. Eu acho que todo mundo aqui consegue ter claro como funciona uma geração de uma usina fotovoltaica em qualquer rincão do Brasil. Então, se tu sabe fazer isso, não é difícil colocar essa usina no telhado de um cliente qualquer e fazer a modelagem desse ativo, indicando para a CCE que hora que tu vai gerar, como tu vai gerar e qual é a tua tensão aí, qual é a tua potência de injeção, tá? Obviamente vai precisar de algum contrato de cobertura dos momentos de não geração, tá? E isso vai ter que ser também feito através da própria modelagem do ativo lá na composição de requisitos. Ou eu tenho minha geração própria, tá? Ou minha geração própria com um contrato que me faça a cobertura disso, tá? Eventuais excedentes de geração de energia são precificados ou a PLD, tá?
ou eu combino com a minha comercializadora dela me recomprar isso e revender lá para compor o portfólio dela e revender isso para os clientes da base dela, tá? A distribuidora não tem gerência nenhuma nisso, tu só vai precisar informar ela que tu tem um sistema lá no telhado, independente do tamanho do sistema, tá, gente? Porque, veja, se tu tem demanda lá de 2,5 mega e tu vai colocar uma usina de 75 kW e tu acha que isso é muito pouco, porque tu não vai exportar energia para a rede, e porque tu acha que não vale a pena fazer isso, tu deve fazer isso, tá? Porque isso é ilegal, inclusive do ponto de vista de operação da concessionária local. Muita gente fala de usar esses inversores aí, que tem os números zero neles e alguma coisa assim. Eu não consigo entender a lógica de tu gerar e jogar energia fora, tá? Faz a modelagem do ativo na CCE e faz a arbitragem dos teus excedentes. Isso não custa menos do que o tal do inversor aí que corta a injeção de energia na rede. Então, quem te diz para não fazer a declaração ou homologação do ativo perante a CCE, perante a ANEEL e perante a distribuidora, desconfia porque não tem ideia do que está falando no mercado, tá, gente? Isso não custa caro e isso nem é doloroso de fazer. Distribuidora, de novo, não tem gerência nesse processo, tá? Ela só vai ter que ficar sabendo e provavelmente vai ter que ter só uma adequação de SMF lá, porque tu vai começar a fazer injeção de energia. E, obviamente, de novo, aqui o conceito que a gente mais gosta de ver e que brilha o olho, que é a medição líquida. Ou seja, no Mercado Livre, o grande ganho disso tudo é quanto menos energia eu consumir, quanto mais eu evitar de energia, mais eu vou me apropriar de encargos setoriais e mais eu vou me apropriar de tributação, e aqui, obviamente, eu vou ter mais segurança no meu investimento. Muita gente também fala assim, Fred, mas colocar a usina no telhado de terceiro é muito inseguro, e o mais seguro é fazer a usina remota, porque daí eu vou olhar a usina e vou achar que a usina é minha. Isso é um exemplo clássico da falta de percepção completa da distribuição do risco do negócio, tá? Isso te cria uma falsa ilusão de segurança do negócio. Não é porque a usina é montada de forma remota que ela vai ficar em pé e que ela vai vender energia a um preço competitivo, tá? Isso não é verdade, tá? Existem vários fatores que podem impactar, por exemplo, na inviabilidade de uma usina remota de geração distribuída. O principal deles é, 2, mudança de regra de 482, que pode pegar a tua usina no meio de um contrato e tu vai entrar numa regra nova, e isso pode prejudicar, inclusive matar a tua viabilidade. 2, perda de um benefício fiscal. Eu vou lembrar 2 coisas só para deixar claro. Não existe direito adquirido em isenção tributária, tá? Então, se foi dado um benefício de isenção, ele pode ser retirado a qualquer momento, se algum estado se apertar aí para pagar salário de brigadiano e professor. Isso é um ponto, tá? Então, não contem com a perpetuidade da isenção de ICMS em nenhum modelo de negócio que vocês forem fazer. Mudança de regra de 482 tem direito adquirido somente, na minha visão, somente para contratos assinados na vigência antiga. Se eventualmente o teu contrato de locação de usina for rescindida pelo teu locatário e novamente tu vai ter que achar um novo consumidor, tu vai ter que assinar um novo contrato com a distribuidora. E esse novo contrato é uma regra nova. Então aqui não tem direito adquirido. Então se tu locou uma usina por 20 anos, e veja, nada no Brasil dura 20 anos, nada mesmo, nenhum contrato, acho que nem concessão de rodovia dura 20 anos no Brasil. Não é o teu contrato de locação que vai passar batido durante 20 anos. O prazo tem que ser mais curto. Então vamos imaginar que, porventura, tu conseguiu finalizar um contrato de locação de usina por longuíssimo prazo. É preciso ter bastante claro na cabeça que em qualquer momento esse contrato pode ser rescindido e tu vai cair numa regra, sabe-se da Deus aí o que os caras estão aprontando aí da ANEEL para tarifar a energia. Então, assim, essa usina, nesse novo formato, pode ser que ela não fique em pé, e ela vai estar lá remota, gerando para quem? Não se sabe. A que custo? Não vai dar para saber. Tá? Ou ela está amortizada e tu vai ter que aceitar uma TIR menor, ou tu vai migrar ela para Mercado Livre. Tá? Considerando que usinas remotas de GD têm um custo fixo muito alto no ramal de geração, que é a demanda contratada. Tá? O que mais que eu ia colocar para vocês? Esse aqui eu já falei. Gente, o último slide só, é um slide que eu também preparei meio de sopetão, assim. Por quê? Modelos de negócio que me perguntam, não existem muitos modelos de negócio em geração distribuída, a não ser, por exemplo, isso aqui.
Tu tem ou geração compartilhada, ou EMUC, ou autoconsumo, tá? Isso aqui são talvez as 3 modalidades divididas nesses 5 formatos aqui. Considerando que só existem 2 formas de apropriação de equipamento. Ou eu compro, ou eu alugo ele. Não existe formas intermediárias nisso. A não ser o leasing operacional, que é a locação com opção de compra. Mas o leasing não é permitido para pessoas comuns. O leasing só é autorizado para a instituição bancária. Por quê? Porque sobre o leasing em si de IOF, a tributação é diferente. Ao final, quando é executada a opção de compra, ele se transforma de locação, obviamente, em compra e venda. Então, deve ser emitida uma nota de tributação disso para efeito de apuração de ICMS ou de minimamente de comunicação para o fisco estadual. Tá? Então, veja, quando a gente olha para o nosso consumidor aqui, ele é a peça essencial de ponto de partida de qualquer projeto de geração de energia. Então, o projeto de energia, seja ele de fonte que for e da potência que for, ele nunca começa nem pelo dinheiro, nem pelo terreno, nem pelo serviço de engenharia e nem pela tua força de vendas lá. Ele começa pelo consumidor. Tu tem que necessariamente identificar o teu consumidor para saber o que dele, quanto ele consome de energia, quanto ele paga hoje e quanto ele vai pagar no futuro. Porque aqui, com essa siglazinha que se usa no mercado, que é o LECOI, ou o custo nivelado de energia, essa é a tua base de comparação para saber se tu vai conseguir colocar um produto mais vantajoso para ele. Inclusive, para que ele consiga saber se ele vai comprar um sistema fotovoltaico ou se ele vai locar um sistema fotovoltaico. Lembrando, se eu compro um sistema fotovoltaico, eu tenho que alavancar do meu dinheiro. Se eu loco um sistema fotovoltaico, quem vai ter que alavancar esse cliente é o vendedor, são vocês. Então, existe um risco aqui de botar dinheiro em telhado de terceiro, ou, se vocês preferirem, colocar uma usina remota. Tá? Então, o correto entendimento dessa distribuição aqui de riscos entre ser na carga ou remoto é absolutamente essencial para vocês definirem como é que vai ser a rentabilidade do negócio. Porque isso também vai impactar no segundo ponto. Isso vai ser comprado ou locado. Também vai impactar tanto para vocês, porque vai ter custo de capital para alavancar esse sistema no telhado do teu cliente, seja para ele identificar que, por exemplo, ele não tem crédito no mercado ou ele não quer fazer esse investimento nesse tipo de solução. Então, esse também é um grande mercado que se abre aí, tá? Uma das soluções para poder fazer a venda ao teu cliente sem que ele seja alavancado e que tu faça a alavancagem do desconto dele é a venda a prazo, que é basicamente uma das modalidades do desconto garantido. Então, tu vai combinar o preço do equipamento com o teu cliente e vai estender esse pagamento por 120 meses. Isso se chama venda com reserva de domínio. Tá? Ou seja, até ele implementar o meu preço de venda, o ativo não é transferido com titularidade para ele. Ah, Fred, mas ainda assim o equipamento está lá no telhado dele. Claro, mas existe uma diferença muito grande entre tu locar e tu vender. Se tu vender o equipamento e o teu cliente não te pagou e o equipamento está com o teu cliente, obviamente tu vai executar o contrato como tu executa uma dívida qualquer. Então tu vai ter aqui uma mera e pura e simples avaliação de risco de crédito. Tá? Se tu faz uma alocação no telhado do terceiro, tudo bem, tu vai ter o mesmo problema quase de disponibilizar dinheiro em telhado de terceiro. E também o papel aceita tudo. Tu pode ter uma dúzia de multas em contrato, mas, de novo, tá? Tu vai ter que entrar com uma ação judicial para ir lá buscar o equipamento no telhado dele. Mas a alocação na carga remota ela tem uma diferença muito grande, porque na medida em que eu tenho paybacks mais curtos com locação na carga, porque obviamente a captura de valor é muito maior do que a alocação remota, quanto mais curto é o meu payback, menor é o meu tempo de risco de tomar calote, ou risco de perder dinheiro, porque quanto mais cedo eu atinjo o payback, mais cedo eu boto o meu dinheiro de volta no meu bolso. Então, se eu coloco uma alocação na carga e tenho payback de 4 anos, é melhor ter uma rentabilidade menor nesse formato do que buscar uma suposta rentabilidade maior com uma usina remota, com a falsa sensação de segurança, porque a usina não está no telhado do meu terceiro.
Por quê? Eu vou trocar o meu risco de crédito de usina em telhado pelo risco tributário e o risco regulatório de tomar um pênalti de fio e um pênalti tributário. Então, pensem nisso na hora de montar o negócio de vocês. Depois eu falo em capital, que é propriamente aqui. Tu vai buscar dinheiro no banco, tu vai pegar o teu capital próprio, ou aí faltou o R aqui, o capital do investidor. Tá? Normalmente, o capital do investidor ele aceita um risco maior, mas ele vai te cobrar um prêmio maior também. Tá? O investidor é um cara que vai, por exemplo, topar botar o dinheiro no telhado do terceiro, porque se ele é um cara que entende de risco e entende de precificação de crédito, ele vai 1000 vezes preferir topar o risco de crédito do teu cliente botando dinheiro no telhado dele do que o banco que não vai topar fazer isso. Por quê? Porque o banco quer risco zero. Então, com o banco tu não vai fazer dinheiro, não vai fazer negócio. Tá? A não ser que ele venda e financie o teu cliente. Aí é venda direta lá, onde o teu cliente compra o sistema do distribuidor. Aí ele financia com o banco dele lá, e daí ele deixa dinheiro na mesa pro banco. Tá? Depois vem o serviço. Então a lógica é essa. Tu primeiro identifica o consumidor, daí tu vai fazer uma verificação do que tu vai fazer com ele, da viabilidade, telhado, remoto, locação, venda, tu vai financiar o desconto dele, como é que tu vai fazer esse tipo de bonificação. Tu vai achar quem é que vai pagar, é o banco, é ele ou é tu. E daí tu vai, obviamente, buscar o serviço. Então quer dizer que a tua empresa só entra depois do processo todo para fazer a prestação de serviço de instalação, de OEM, eventualmente é aqui que tu vai ter que trabalhar, ou também na questão da análise de viabilidade de serviços de energia. Eu sempre falei e sempre digo para todo mundo que o mercado de energia hoje ele é baseado essencialmente em informação. Então, vocês têm que ter uma informação muito grande do que o consumidor de vocês faz. Como é que ele compra energia, como é que ele vai comprar energia, qual vai ser o custo da energia dele no futuro. Então, vocês precisam escanear o grid aí atrás de consumidores mal alocados no consumo de energia, para que tu possa começar a ter as métricas de oferta para ele. Eu consigo oferecer energia mais barata para ele. Se for remota, usa LECOI. Se for na carga, usa o conceito de LACE, que é o Levelized Avoided Cost of Energy. Ou seja, o custo nivelado ou o custo da energia evitada, tá entendendo? Que é o que se usa para viabilidades desses sistemas na carga, seja no livre, seja no cativo. Tá, gente? Então aqui também tem serviços de trabalho para vocês dentro desse mercado de energia. Lembrando, gente, esses serviços auxiliares aqui, todos eles funcionam muito para quê? Porque tu precisa entender da informação do teu consumidor, é absolutamente essencial isso, para que tu consiga, então, finalmente colocar lá a tua usina fotovoltaica em pé, tá, gente? Que eu acho que é o objetivo final de todo mundo. E talvez aqui seja aí minha última referência aqui, obrigado pela atenção. Pô, passei um pouquinho do tempo aí, cara. Não, tranquilo, cara. Desculpa se eu falo muito rápido, Rômulo, mas é porque é uma montagem relativamente complexo, tá? Eu tentei ser didático porque não é um modelo e nem é um formato. Eu sempre tento que se entenda um pouco da lógica de mercado e onde é que os sistemas fotovoltaicos se apropriam aí de valor no mercado. Uns insights interessantes aqui. O primeiro é o PDE 2030, para o pessoal ficar de olho, né? Uhum. Uma coisa que você falou, várias coisas que você falou, que eu também falo, uma delas é que a GD não vai morrer, em especial a fotovoltaica, muito pelo contrário. Para o pessoal ficar de olho no autoprodutor, né? Inclusive, foi uma pergunta foi mais um comentário aqui do Marco Aurélio. Difícil entender como participar deste mercado. Provavelmente o Marco está falando da parte de mercado livre, né? É difícil mesmo, eu concordo com você. Para isso que existem os consultores, inclusive o Fred, para fazer esse tipo de serviço. Porque... Gente, Mercado Livre, assim, ó, Marco, é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. As pessoas têm que criar uma ideia de que o Mercado Livre é uma coisa muito... E é ridiculamente mais fácil trabalhar no Mercado Livre do que na GD. Muito mais fácil. Porque o regulamento ele já é travado. Tu tem uma lógica muito, muito mais estável. Então... o teu consumidor de Mercado Livre já é um cara que entende energia de maneira diferente do teu consumidor residencial. Então,
É muito mais factível tu trabalhar hoje no Mercado Livre com energia solar, enquanto a geração distribuída não se resolve. Então, assim, como a vida não para, enquanto a GD não se resolve, tu tem que buscar novos mercados, e o grande mercado para ele é esse, vai no Mercado Livre. Mas bora lá, manda a pergunta aí. E eu acho que, na verdade, nem foi uma pergunta, foi mais um desabafo dele. Ele falou, difícil como entrar nesse mercado. Eu não sei se faz sentido, tá? Ao meu ver, a título de engenharia, o projeto de um autoprodutor ou de um autoconsumo remoto, a engenharia, o projeto elétrico é o mesmo. Então, o que eu faria? Eu fecharia o negócio com o cliente e passaria o pepino para o Fred, entendeu? Aí ele desenrola esse abacaxi aí. Claro, a análise da viabilidade da GD é mais simples porque, em tese, é o que todo mundo aprendeu a fazer. Mas a viabilidade de Mercado Livre, ela é completamente factível. E hoje, assim, vamos lá. O autoprodutor na carga é o grande momento aí do mercado, porque o custo de fio no Brasil só aumenta. Então, assim, entre TE e TUSD, a gente saiu de 30% para 50%. Então, assim, quanto menos eu uso fio, eu estou trocando esse valor aqui que eu pagaria por energia. Então, é uma lógica relativamente simples de se entender, que muita gente diz, eu estou comprando energia no Mercado Livre sei lá, R$ 180, eu não vou fazer GD. Eu falo assim, meu jovem, você não está comprando energia a R$ 180, você está comprando TE a R$ 180. Então, em cima da TE existe a tributação, PIS, COFINS, e mais a outra conta que ele não te mostrou, que é a conta da distribuidora da demanda contratada, da demanda de potência, da reserva de capacidade. Então, assim, grosso modo, esse cara deve estar pagando quase a mesma coisa que o Mercado Livre, que o mercado cativo, ele não se deu conta ainda. Então, muita gente me liga e fala assim, Fred, mas o meu cliente está no Mercado Livre e não quer fazer GD. Ou o meu cliente está no Mercado Livre, eu quero migrar ele de volta para o mercado cativo para fazer GD. E daí eu assim, não, gente, calma, faz a viabilidade primeiro. Provavelmente esse cara vai ficar no Mercado Livre por uma razão simples, ele vai reduzir o custo de energia dele já de cara, isso já está dado aí. E dois, ele vai trocar o custo variável de energia dele por um custo fixo. Na medida em que eu faço geração de energia na minha própria carga, eu vou fugir de todo esse tipo de loucura, tanto do Mercado Livre quanto do cativo, e vou trocar isso por uma dívida financeira no sistema no meu telhado. Então, assim, para o cara que está na indústria, isso é o sonho de qualquer gestor. É o sonho, eu vou pegar meu custo de energia e vou travar 10 anos lá. Mas, enfim. Ele vai trocar um custo por um investimento, basicamente, né? Exatamente. Isso é o Energy as a Service que a gente fala, tá? Toca. O Carlos Queiroz está perguntando qual a porta de entrada para o Mercado Livre. É que, assim, o nosso público, né, Fred, você deve ter uma ideia disso, ele é predominantemente GD, né? GD fotovoltaico. Então, o pessoal tem essa dúvida de como entrar ainda. Eu sei que tem um curso bacana que está rolando no Brasil aí, de Mercado Livre, talvez você possa falar aí, pessoal. Não que eu fique puxando a brasa para o Mercado Livre, tá, gente? Mas tem eu, a Jo e o Fábio, a gente vai dar uma aula de Mercado Livre, já tá assim, a gente já tá, inclusive, fechar a turma, porque tem muita gente atrás disso, tá? Não que eu acho que geração distribuída vai mal ou vai morrer, muito pelo contrário, o número tá ali. Então, assim, a GD é o papai e mamãe do teu trabalho, tu tem que saber, já tá na hora de tu saber GD de trás para frente, de frente para trás. Então, assim, o next level é Mercado Livre, mas isso não quer dizer que tu vai parar de atender GD. O nosso negócio é ligar MC4 aqui um no outro e botar placa, velho. Então, tu tem que aprender em que mercado a placa está funcionando. Se ela está no Mercado Livre, tem que aprender Mercado Livre. Se está no cativo, tu tem que aprender cativo. Um não é excludente do outro, né? A dúvida dele, não, com certeza. Engraçado que no começo, de 5, 6 anos atrás, o pessoal achava que ia virar concorrência, né? GD aqui, Mercado Livre aqui, e não se bica. E, na verdade, acabou engatando e virando uma solução só. A pergunta do Carlos, acho que era mais tipo assim, achei interessante, compreendi, como é que eu entro? Eu acho que basicamente é estudando, né? Primeiramente é estudando. CCE, cara, vai no site da CCE e baixa os manuais de comercialização. Depois, cara, começa a estudar. A internet está aí, tá? Mas veja, não dá para se educar por live, não dá para se educar
por cursinho pela internet, tem que pegar e sentar a bunda e ler livro. Então vamos lá, tem que pegar manual de setor elétrico e começar a entender decomposição de tarifa, como é que funciona. Eu coloquei ali muito simplificadamente como é que é geração, transmissão, distribuição, o que cada um faz. Tá cheio de manual aí na internet, então assim, nunca confunda acesso à informação com conhecimento. Uma hora que tu tem acesso ao conhecimento, não quer dizer que acesso à informação não quer dizer que tu tem conhecimento. Tu tem que sentar a bunda lá e estudar. Vai lá e baixa o manual de AGP, são, sei lá, 40 folhas que vai te ensinar como é que tu aloca carga própria, geração própria. Como é que funciona o manual de contabilização de energia na CCE. Cara, eu falo assim, eu tô falando para público de GD que são engenheiro. Cara, se você se formar em engenharia, e eu que sou advogado aqui, tô palpitando nisso, cara, se um advogado aprendeu a fazer isso, o que é praticamente uma criança de 8 anos numa faculdade de engenharia, vocês têm que aprender a fazer isso, cara. Isso não é difícil de fazer. Comercialização de energia é a parte que provavelmente leva a energia solar a um acesso muito mais dinamizado. Que é que nem eu falei, a gente está há 42 meses, então, em tese, daqui 4, 5 anos, o teu mercado vai ser outro. Se não estiver preparado para isso, vai ter gente fazendo isso no teu lugar, né? Porque a concorrência não é entre Mercado Livre e GD. Até porque o Mercado Livre ele não é concorrente da... A distribuidora, para ela, tanto faz. Ela recebe igual. No livro locativo, ela recebe igual. Aqui, é o gerador. Então, assim... só que, veja, é um gerador que não existe. Então, assim, eu estou, na verdade, fazendo uma oferta de energia de um gerador que não existe. Tanto é verdade que lá no PDL eles resolveram colocar geração distribuída com 20 GB de aumento de expansão de carga que tu não está competindo com ninguém, aquilo ali é energia nova. Então, assim, aquilo ali é geração nova no Brasil. Então, veja, tu só tem um oceano pela frente, tu não está competindo com ninguém. Tu só tem que fazer uma coisa, entende o mercado e instala. Perguntas aí ou já... Bacana, o que você falou aí que eu vou traduzir para o pessoal que eles não devem saber. É o brigadiano que você falou. É polícia militar aqui. Você falou, o salário de professores e brigadianos. O único lugar que é brigadiano é... Mas eu concordo, interessante essa questão de que não há direito adquirido, né, nessa parte de tributação. Isso é um risco que o investidor deve ficar bem ciente, né? Cara, tem gente que bota lá no fluxo de caixa tributação zerada no fluxo inteiro. Eu falo assim, cara, tu não pode garantir. Se o cara te garante isso, ele está fazendo a conta errada. Ou tem pouca experiência, ou nunca fez um fluxo, ou nunca trabalhou com Project Finance. Porque, veja, a própria questão da incidência da tarifa do fio aí, uma eventual tarifação do fio B, cara, tu tem que considerar isso em qualquer modelo. Tá? Só, olha, existe uma contingência que pode acontecer. Da mesma forma que tu coloca lá a redução da geração, a previsão de redução de geração, tu pode, inclusive, ter alguns outros sobressaltos aí. Por exemplo, a maioria dos estados revisou suas alíquotas de ICMS no último ano, a virada agora. Teve estado que reduziu, teve estado que aumentou, teve estado que jogou isso para um lado para o outro. Então, veja, como é que tu lida com isso no teu fluxo de caixa de locação de uma usina, por exemplo? Aquele contratinho maluco que todo mundo faz aí, que faz 100% variável, joga tudo para um lado para o outro. E eu falo, existe muito risco ainda nessa estrutura de usina remota para alocação sem um devido cuidado, tá? E eu acho que talvez o último conselho que eu dou aqui, não fico puxando brasa para advogado, tá? Mas tu não faz contrato para fazer negócio, tá entendendo? Porque isso é completamente vicioso. Porque se tu vai colocar no teu contrato aquilo que tu quer fazer, fatalmente tu vai encarar o problema de que contrato tu faz para desfazer negócio. Tá entendendo? Porque é aí que tem a ciência da coisa. Se tu pega e bota lá o que todo mundo vai fazer, beleza, a gente vai tomar pinga no bar. E na hora que um não faz o que tem que fazer, que tu vai ter que simular uma série de hipóteses de intercorrência. Então é aí que vem o segredo, e é aí que eu falo para nunca, jamais utilizar contratos de minuta padrão, ou de minutas de boa vontade, ou
de novo, contrato com vontade de fazer negócio, porque não é assim que funciona. Tu tem que ter uma assessoria no teu, independente do que tu faz no teu modelo, tu tem que estar assessorado por alguém que já fez isso. Caso contrário, tu tá de novo aí com a tua usina, ó, atolado. Tem mais pergunta aí, cara? Cara, já tem passando do horário, eu não quero. a gente já entrou no horário, vamos ter que infelizmente encerrar. Na próxima a gente vai fazer lives de 2 horas por cada um. Uma hora e meia. O pessoal é tagarela, né, cara? Eu, Sawaia, Joy, tem mais aí, Vinícius. O cara gosta de papo. Mas energia tá no sangue, a gente gosta e, cara, obrigado pelo convite. Espero ter sido claro, apesar de você meio acelerar. Não, foi tranquilo. Você acha que foi tranquilo? Realmente é um conteúdo muito complexo para passar em 50 minutos, né? Então, queria agradecer pela tua disponibilidade de participar com a gente aí, teu apoio. E nos vemos em breve. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica aí um abraço e estou à disposição, se vocês precisarem. Vamos montar a usina. Show, fechou, Fred. Grande abraço, cara. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.